Carta encíclica Aurietis Aquas sobre o culto do Sagrado Coração de Jesus, Papa Pio XII. Introdução. Admirável desenvolvimento do culto do Coração Sacratíssimo de Jesus nos tempos modernos. 1. Abrireis águas com o gáudio das fontes do Salvador. Essas palavras com que o profeta Isaías prefigurava os múltiplos e abundantes bens que os tempos cristãos haveriam de trazer, acodem-nos espontaneamente ao espírito ao contemplar-se a primeira centúria, desde que o nosso predecessor, de imperecível memória, Pio IX, correspondendo aos desejos do orbe católico, ordenou que se celebrasse na Igreja Universal a festa do Sacratíssimo Coração de Jesus. 2. Inumeráveis são as riquezas celestiais que nas almas dos fiéis infunde o culto tributado ao Sagrado Coração, purificando-os, enchendo-os de consolações sobrenaturais e excitando-os a alcançar toda sorte de virtudes. Portanto, tendo presentes as palavras do apóstolo São Tiago, toda dádiva preciosa e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes. Neste culto, que cada vez mais se incende e se estende por toda parte, com toda razão, podemos considerar o inapreciável dom que o Verbo encarnado e Salvador nosso, como único mediador da graça e da verdade entre o Pai Celestial e o gênero humano, concedeu à sua mística esposa nestes últimos séculos em que ela teve de suportar tantos trabalhos e dificuldades. Assim, pois, gozando deste inestimável dom, pode a Igreja manifestar mais amplamente o seu amor ao Divino Fundador e cumprir mais fielmente a exortação que o evangelista São João põe na boca do próprio Jesus Cristo. No último dia da festa, que é o mais solene, Jesus pôs-se em pé e em voz alta dizia: Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Do seu seio, como diz a Escritura, manarão rios de água viva. Isto o disse pelo Espírito que o haveriam de receber os que nele crescem. Ora, aos que escutavam essas palavras de Jesus, pelas quais ele prometia que do seu seio haveria de manar uma fonte de água viva, certamente não lhes era difícil relacioná-las com os vaticínios com que Isaías, Ezequiel e Zacarias profetizavam o reino do Messias e com a simbólica pedra que, golpeada por Moisés, de maneira milagrosa, haveria de jorrar água. 3. A caridade divina tem a sua primeira origem no Espírito Santo, que é o amor pessoal, assim do Pai como do Filho, no seio da Trindade Augusta. Com sobradíssima razão, pois o apóstolo das gentes, como que fazendo-se eco das palavras de Jesus Cristo, atribui a este espírito de amor a efusão da caridade nas almas dos crentes. A caridade de Deus foi derramada nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. 4. Este estreito vínculo que, segundo a Sagrada Escritura, existe entre o Espírito Santo, que é amor por essência, e a caridade divina, que deve acender-se cada vez mais na alma dos fiéis, demonstra abundantemente a todos nós, veneráveis irmãos, a natureza íntima do culto que se deve tributar ao coração de Jesus Cristo. Com efeito, se lhe considerarmos a natureza particular, manifesto é que este culto é um ato de religião excelentíssimo, visto exigir de nós uma plena e inteira vontade de entrega e consagração ao amor do Divino Redentor, do qual é sinal e símbolo vivo o seu coração transpassado. Consta igualmente, e em sentido ainda mais profundo, que este culto aprofunda a correspondência do nosso amor ao amor divino. Pois só em virtude da caridade se obtém que os homens se submetam mais perfeita e inteiramente ao domínio de Deus, já que o nosso amor de tal maneira se apega à divina vontade, que vem a fazer-se uma coisa só com ela, consoante aquelas palavras.
Quem está unido ao Senhor é com Ele um mesmo Espírito. Primeiro, fundamentos e prefigurações do culto ao Sagrado Coração de Jesus no Antigo Testamento. 1. Incompreensão da verdadeira natureza do culto ao Coração Sacratíssimo de Jesus por parte de alguns cristãos. 5. Conquanto a Igreja em tão grande estima tenha tido sempre e ainda tem o culto do Sacratíssimo Coração de Jesus, a ponto de se empenhar em fomentá-lo e propagá-lo por toda parte entre o povo cristão, e conquanto se esforce diligentemente por defendê-lo contra o naturalismo e o sentimentalismo, todavia, é muito doloroso verificar que no passado e em nossos dias, alguns cristãos não têm este nobilíssimo culto na honra e estima devidas, e às vezes não o têm nem mesmo aqueles que se dizem animados de zelo sincero pela religião católica e pela própria perfeição. 6. Se conhecesses o dom de Deus. Jó 4:10. Servimo-nos dessas palavras, veneráveis irmãos, nós que por disposição divina fomos constituídos guardas e dispensadores do tesouro da fé e da religião que o Divino Redentor entregou à sua Igreja, para admoestar todos aqueles dos nossos filhos que, apesar de vencendo a indiferença e os erros humanos, já haver o culto do Sagrado Coração de Jesus penetrado no seu corpo místico, ainda abrigam preconceitos para com ele e chegam até a reputá-lo menos adaptado, para não dizer nocivo, às necessidades espirituais mais urgentes da Igreja e da humanidade na hora presente. Porque não falta quem, confundindo ou equiparando a índole primária deste culto com as diversas formas de devoção que a Igreja aprova e favorece, mas não prescreve, o tem como um acréscimo que cada um pode praticar à vontade. E alguns há também que consideram oneroso este culto, e mesmo de nenhuma ou pouca utilidade, especialmente para os militantes do Reino de Deus, empenhados em consagrar o melhor das suas energias, dos seus recursos e do seu tempo à defesa da verdade católica, para ensiná-la e propagá-la, e para difundir a doutrina social católica, fomentando práticas religiosas e obras por ele julgadas mais necessárias nos nossos dias. Por último, há quem creia que este culto, longe de ser um poderoso meio para estabelecer e renovar os costumes cristãos na vida individual e familiar, é antes uma devoção sensível, não informada em altos pensamentos e afetos, e, portanto, mais própria para mulheres do que para pessoas cultas. 7. Outros, finalmente, ao considerarem que esta devoção pede penitência, expiação e outras virtudes, sobretudo as que se chamam passivas, por não produzirem frutos externos, não a julgam a propósito para reacender a piedade, a qual deve tender cada vez mais a ação intensa, encaminhada ao triunfo da fé católica e à valente defesa dos costumes cristãos, os quais hoje, como todos sabem, se veem facilmente infectados pelo indiferentismo que não reconhece nenhum critério para distinguir o verdadeiro do falso no modo de pensar e de agir, e assim se veem lamentavelmente aliados pelos princípios do materialismo ateu e do laicismo. 2. Estima e bênção dos sumos pontífices ao culto do Sagrado Coração de Jesus. 8. Quem não vê, veneráveis irmãos, quão alheias são essas opiniões do sentir dos nossos predecessores, que desta cátedra de verdade, publicamente, aprovaram o culto do Sacratíssimo Coração de Jesus?
Quem ousará chamar inútil ou menos acomodada aos nossos tempos esta devoção que o nosso predecessor de imperecível memória, Leão XIII, chamou de estimadíssima prática religiosa, e na qual viu um poderoso remédio para os próprios males, que nos nossos dias, de maneira mais aguda e com mais extensão, afligem os indivíduos e a sociedade? Esta devoção, dizia ele, que a todos recomendamos, a todos será de proveito. E acrescenta estes avisos e exortações que também se referem à devoção ao Sagrado Coração. Daí a violência dos males que há tempo, então como que implantadas entre nós, e que reclamam urgentemente, busquemos a ajuda do único, que tem poder para os afastar. E quem pode ser este, senão Jesus Cristo, o unigênito de Deus? Pois nenhum outro nome foi dado aos homens sob o céu, no qual devamos salvar-nos. Cumpre recorrer a ele, que é caminho, verdade e vida. 9. Nem menos digno de aprovação e adequado para fomentar a piedade cristã, julgou-o o nosso imediato predecessor, de feliz memória, Pio XI, que na sua encíclica Miserentissimus Redemptor escrevia: acaso não está contido nessa forma de devoção o compêndio de toda a religião, e mesmo a norma de vida mais perfeita, como quer que ele guie mais suavemente as almas para o profundo conhecimento de Cristo Senhor nosso, e com maior eficácia as mova a amá-lo mais apaixonadamente e a imitá-lo mais de perto? Nós, por nossa parte, não com o menor agrado do que os nossos predecessores, aprovamos e aceitamos essa sublime verdade. E quando fomos elevados ao sumo pontificado, ao contemplarmos o feliz e triunfal progresso do culto ao Sagrado Coração de Jesus entre o povo cristão, sentimos o nosso ânimo cheio de alegria e regozijamo-nos com os inúmeros frutos de salvação que ele havia produzido em toda a Igreja. Sentimentos que tivemos a satisfação de exprimir logo na nossa primeira encíclica. Através dos anos do nosso pontificado, cheios não só de calamidades e angústias, como também de inefáveis consolações, esses frutos não diminuíram, nem em número, nem em eficácia, nem em beleza, antes aumentaram. Com efeito, iniciativas múltiplas e muito acomodadas às necessidades dos nossos tempos surgiram para reacender este culto. Referimos-nos às associações destinadas à cultura intelectual e à promoção da religião e da beneficência. As publicações do caráter histórico, ascético e místico, encaminhadas a este mesmo fim. As piedosas práticas de reparação e, de modo especial, as manifestações de ardentíssima piedade que têm promovido o apostolado da oração, a cujo zelo e atividade se deve o se haver em famílias, colégios, instituições e mesmo algumas nações, consagrado ao Sacratíssimo Coração de Jesus. E não raras vezes, por ocasião dessas manifestações de culto, mediante cartas, discursos e mesmo radiomensagens, temos expressado a nossa paternal complacência. 10. Portanto, ao vermos que tamanha abundância de águas, quer dizer, de dons celestiais do supremo amor, que tem brotado do Sagrado Coração de nosso Redentor, se derramam sobre incontáveis filhos da Igreja Católica, por obra e inspiração do Espírito Santo, não podemos, veneráveis irmãos, deixar de exortar-vos com ânimo paterno, aqui, juntamente conosco, tributeis louvores e profundas ações de graças ao dispensador de todos os bens, repetindo essas palavras do apóstolo das gentes. Aquele que é poderoso para fazer, acima de toda medida, com incomparável excesso, mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que desenvolve em nós a sua energia, a Ele glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, nos séculos dos séculos. Amém.
Mas, depois de tributarmos as devidas graças ao Deus eterno, queremos, por meio desta encíclica, exortar-vos a vós e a todos os amadíssimos alhos da Igreja a uma mais atenta consideração dos princípios doutrinais contidos na Bíblia, nos Santos Padres e nos teólogos. Princípios nos quais, como em sólidos fundamentos, se apoia o culto do Sacratíssimo Coração de Jesus. Porque nós estamos plenamente persuadidos de que só quando à luz da divina revelação houvermos penetrado a fundo a natureza e a essência íntima deste culto, é que poderemos apreciar devidamente a sua incomparável excelência e a sua inexaurível fecundidade em toda sorte de graças celestiais, e destarte, meditando e contemplando piedosamente os inúmeros bens que ela produz, poderemos celebrar dignamente o primeiro centenário da festa do Sacratíssimo Coração de Jesus na Igreja Universal. 11. Com o fim, pois, de oferecer à mente dos fiéis o alimento de salutares reflexões, com as quais possam eles mais facilmente compreender a natureza deste culto, tirando dele frutos mais abundantes, deter-nos-emos, antes de tudo, nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, que contém a revelação e descrição da caridade infinita de Deus para com o gênero humano, caridade cuja sublime grandeza jamais poderemos esquadrinhar suficientemente. Depois, aduziremos o comentário que sobre ela nos deixaram os padres e doutores da Igreja, e, finalmente, procuraremos esclarecer a íntima conexão que existe entre a forma de devoção que se deve tributar ao coração do Divino Redentor e o culto que os homens estão obrigados a render ao amor que ele e as outras pessoas da Santíssima Trindade têm a todo o gênero humano. Pois achamos que, uma vez considerados à luz da Sagrada Escritura e da tradição, os elementos constitutivos dessa nobilíssima devoção, aos cristãos será mais fácil chegarem-se com gáudio às águas da fonte do Salvador. Quer dizer, poderão eles apreciar melhor a singular importância que o culto ao coração sacratíssimo de Jesus adquiriu na liturgia da Igreja, na sua vida interna e externa, e também nas suas obras. E assim, cada um poderá obter frutos espirituais que assinalarão uma salutar renovação nos seus costumes, segundo os desejos dos pastores do rebanho de Cristo. 3. O amor de Deus, motivo dominante do culto ao Santíssimo Coração de Jesus no Antigo Testamento. 12. Para melhor poder compreender a força que com relação a esta devoção encerram alguns textos do Antigo e Novo Testamento, é preciso entender bem o motivo pelo qual a Igreja tributa ao coração do Divino Redentor o culto de latria. Duplo, veneráveis irmãos, como bem sabeis, é tal motivo. O primeiro, que é comum também aos demais membros adoráveis do corpo de Jesus Cristo, funda-se no fato de, sendo o seu coração parte nobilíssima da natureza humana, estar unido hipostaticamente à pessoa do Verbo de Deus, e, portanto, deve-se tributar o mesmo culto de adoração com que a Igreja honra a pessoa do próprio Filho de Deus encarnado. Trata-se, pois, de uma verdade de fé católica, solenemente definida no Concílio Ecumênico de Éfeso e no Segundo de Constantinopla. O outro motivo concerne de maneira especial ao coração do Divino Redentor e, pela mesma razão, confere-lhe um título inteiramente próprio para receber o culto de latria. Provém ele de que, mais do que qualquer outro membro do seu corpo, o seu coração é o índice natural ou o símbolo da sua imensa caridade para com o gênero humano. Como observava o nosso predecessor Leão XIII, de imortal memória, é íncita no Sagrado Coração de Jesus
a qualidade de ser símbolo e imagem expressiva da infinita caridade de Jesus Cristo, que nos incita a retribuir-lhe o amor por amor. 13. Coisa indubitável é que nos livros sagrados nunca se faz menção certa de um culto de especial veneração e amor tributado ao coração físico do Verbo encarnado, pela sua prerrogativa de símbolo da sua inflamadíssima caridade. Mas este fato, que cumpre reconhecer abertamente, não nos deve admirar, nem de modo algum fazer-nos duvidar de que a caridade divina para conosco, razão principal deste culto, é exaltada tanto pelo Antigo como pelo Novo Testamento, com imagens sumamente comovedoras. E, por se encontrarem nos livros santos que prediziam a vinda do Filho de Deus feito homem, podem essas imagens considerar-se como um presságio daquilo que havia de ser o símbolo e índice mais nobre do amor divino, a saber, o coração sacratíssimo e adorável do Redentor divino. 14. Pelo que se refere ao nosso propósito, não julgamos necessário aduzir muitos textos do Antigo Testamento, nos quais estão contidas as primeiras verdades reveladas por Deus, mas cremos bastará recordar o pacto estabelecido entre Deus e o povo eleito, pacto sancionado com vítimas pacíficas e cujas leis fundamentais, esculpidas em 2 tábuas, Moisés promulgou e os profetas interpretaram. Esse pacto não se baseava somente nos vínculos do supremo domínio de Deus e na devida obediência da parte do homem, mas consolidava-se e vivificava-se com os mais nobres motivos do amor. Porque também, para o povo de Israel, a razão suprema de obedecer a Deus devia ser não tanto o temor das divinas vinganças suscitados dos ânimos pelos trovões e relâmpagos procedentes do ardente cume do Sinai, mas antes o amor devido a Deus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão sobre o seu coração. 15. Não nos deve, pois, causar estranheza que Moisés e os profetas, aos quais o doutor Angélico chama com razão os maiorais do povo eleito, compreendendo bem que o fundamento de toda a lei se baseava neste mandamento do amor, descrevessem as relações todas existentes entre Deus e a sua nação, recorrendo às semelhanças tiradas do amor recíproco entre pai e filhos, ou do amor dos esposos, em vez de representá-las com imagens severas inspiradas no supremo domínio de Deus, ou na nossa devida servidão cheia de temor. Assim, por exemplo, no seu celebérrimo cântico pela libertação do seu povo da servidão do Egito, ao querer exprimir como essa libertação era devida à intervenção onipotente de Deus, o próprio Moisés recorre a estas comovedoras expressões e imagens. Assim como a águia provoca seus filhotes a alcançarem o voo e acima deles revoluteia, assim também Deus estendeu as suas asas e acolheu Israel e carregou-o nos seus ombros. Talvez, porém, entre os profetas, nenhum exprima e descubra melhor, tão clara e ardentemente, quanto Oséias, o amor constante de Deus para com seu povo. Com efeito, nos escritos deste profeta, que entre os profetas menores sobressai pela profundeza de conceitos e pela concisão da linguagem, Deus é descrito amando o seu povo escolhido com um amor justo e cheio de santa solicitude. Qual é o amor de um pai cheio de misericórdia e de amor, ou de um esposo ferido na sua honra? É um amor que, longe de decair e de cessar à vista de monstruosas infidelidades e pérfidas traições, castiga-os sim, como eles merecem, mas não para os repudiar e os abandonar de si mesmos, mas só com o fim de limpar, de purificar a esposa afastada e infiel, e os filhos ingratos, para tornar a uni-los novamente consigo uma vez renovados e confirmados os vínculos de amor. Quando Israel era criança, amei-o,
e do Egito chamei meu filho. Ensinei Efraim a andar, tomei-o nos meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos, atraí-los-ei com laços de amor. Sanar-lhes-eis as rebeldias, amá-los-ei generosamente, pois minha ira não se afastou deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes qual o Líbano. 16. Expressões semelhantes tem o profeta Isaías, quando apresenta o próprio Deus e o povo escolhido como que dialogando entre si com estas palavras. Mas Sião disse: O Senhor abandonou-me e esqueceu-se de mim. Pode, acaso, uma mulher esquecer o seu pequenino de sorte que não se apiede do filho de suas entranhas? Ainda que esta se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Nem menos comovedoras são as palavras com que, servindo-se do simbolismo do amor conjugal, o autor do Cântico dos Cânticos descreve com vivas cores os laços de amor mútuo que unem entre si Deus e a nação predileta. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as donzelas. Eu sou de meu amado e meu amado é meu. O que se apacenta entre os lírios, põe-me como selo sobre teu coração, como selo sobre teu braço, pois forte como a morte é o amor, duros como o inferno os ciúmes. Seus ardores são ardores de fogo e de chamas. 17. Com todo esse amor, terníssimo, indulgente e longânime, mesmo quando se indigna pelas repetidas infidelidades do povo de Israel, Deus nunca chega a repudiá-lo definitivamente, mas mostra-se, sim, veemente e sublime. Contudo, em substância, isso não passa do prelúdio daquela inflamadíssima caridade que o Redentor prometido havia de mostrar a todos com o seu amantíssimo coração, e que ia ser o modelo do nosso amor e a pedra angular da nova aliança. Porque, em verdade, só aquele que é o unigênito do Pai e o Verbo feito carne, cheio de graça e de verdade, tendo descido até os homens oprimidos de inúmeros pecados e misérias, podia fazer brotar da sua natureza humana, unida hipostaticamente à sua pessoa divina, um manancial de água viva, que regasse copiosamente a terra árida da humanidade, transformando-a em florido e fértil jardim. E essa obra admirável que o amor misericordioso e eterno de Deus devia realizar, de certo modo já aparece prenunciá-la ao profeta Jeremias com estas palavras: Amei-te com amor eterno. Por isso, atraí-te a mim com cheio de misericórdia. Eis vem dias, afirma o Senhor, em que pactuarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Este será o pacto que eu concertarei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei no interior dele e escrevê-la-ei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque perdoarei a culpa e não mais me lembrarei dos seus pecados.